O evangelho que Paulo diz aqui, que ele recebeu do Senhor, pois ele se coloca como um apóstolo não da parte de homens, não da vontade de homens, mas do próprio Deus, para mostrar quem de fato o havia chamado, vocacionado. E aqui ele dá graças ao Senhor, a quem ressuscitou Jesus, pelo qual, através desta tão grande graça, como diz o versículo de número 4, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, com a finalidade de nos desarraigar do mundo perverso, calamitoso, pecaminoso, desagradável, que anda na contramão da vontade do Senhor. Paulo aqui destaca isto que é melhor, a saber, o evangelho genuíno. E este evangelho é Jesus em nós, o Filho de Deus manifestado em graça, em amor, para trazer perdão, remissão, a garantia da vida eterna. A partir do verso 6, a gente percebe que a igreja estava com um problema. Qual era? Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Os irmãos estavam caindo em mensagens que não estavam de acordo com o que Jesus entregara aos apóstolos, aqueles que foram vocacionados pelo Senhor Deus. E estes ensinos, amados, eles abordavam que para se obter a salvação era necessário também o cumprimento de certos rituais ou práticas do judaísmo do Antigo Testamento, como a circuncisão, a que Deus dera lá no início para o patriarca Abraão, isto é, todo do sexo masculino teria uma marca no seu prepúcio ou no seu órgão genital. Isso se estabeleceu para os filhos de Israel, mas chegando a graça em Cristo, esta circuncisão se dá agora no interior, meus queridos. No entanto, alguns mestres estão incutindo na igreja, aos Gálatas, que ainda é necessário o cumprimento desta ordem como embasado no Antigo Testamento, como também a guarda de dias, semanas, meses, anos, para que deste modo pudessem agradar de fato ao Senhor e com isso poderem declarar no coração que de fato é um povo salvo, gente que conhece Jesus. Mas o Paulo aqui vai repreendê-los: admira-me que estáis passando da graça em Cristo para este tipo de evangelho, a saber, outro evangelho. Aí ele diz então, amados, no verso 7, eu vou repetir, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda, olha o destaque de Paulo no verso 8, meus amados, ainda que nós, sejamos nós os apóstolos, os vocacionados, ou mesmo um anjo, veja que poder, que graciosidade, alguém celeste, alguém lá de cima, vem aqui um anjo, ou seja, um caso de teofania, quando alguém celestial toma a forma humana, ou mesmo em visão, vindo então esta tão grande, e espetacular maravilha, ainda que aconteça isso, e ele então pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja considerado como condenado eternamente. Isto é, não aceitem, meus irmãos, não acreditem, tudo isso é balela, é mentira, é engodo, é proveniente das trevas. O evangelho genuíno é Jesus em nós, é o Filho de Deus. E eu lhes pergunto, meus amados, hoje, em nossos dias,
quantas mensagens difundidas, quantas mensagens apregoadas, ditas como em nome de Deus, usando, claro, a Bíblia Sagrada, porém de uma forma pervertida, a mercadejar a própria palavra, a deturpar a palavra, e tudo isso as pessoas recebendo como verdades, e aí incute no coração dos ouvintes que é necessário a prática ou exercício de certos rituais para que se agrade a Deus, para que se faça de fato a vontade do Senhor e com isso esteja caracterizado a salvação. Meus amados, isso é mentira. Isso não é o Evangelho. Quantos nos nossos dias, desenvolvendo técnicas humanas, situações que são atraentes aos olhos, para trazer mais pessoas, gente. Como que se a obra fosse do homem, dos líderes, dos mais inteligentes, dos mais espertos. Não, meus amados. Um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento no coração de cada um é o Senhor Deus. Assim Paulo escreve aos Coríntios. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Tudo em nós é Jesus. É Jesus. Mas muitos, amados, têm desenvolvido estas técnicas, estas artimanhas, para ludibriar, para convencer, a fim de que tenha um número maior de pessoas, e lá na frente muitos possam então bater no peito e dizer: olha o império que eu construí, quantas vidas, quantas almas, quantos dizimistas, quantos cooperadores, e a gente tem aí acesso às mídias diversas, e cada vez mais a gente vai crescendo, se desenvolvendo, se agigantando, e o nosso nome está evidenciado na terra. Tem muitos que agem assim, amados, não pregam o Evangelho, mas o pragmatismo religioso, isto é, o que dá certo, o que agrada as pessoas, o que satisfaz, massageia o ego de todos que estão no pecado, é o que chama a atenção. Vem aqui, vocês vão ter muito dinheiro. Vem aqui, vocês vão ter casas, propriedades, vocês serão prósperos. Venham aqui, vocês jamais ficarão doentes. Venham aqui, que vocês terão tudo do bom e do melhor. Eu lhes pergunto, quando Jesus ensinou isso? Nunca. Jesus não mostrou estas coisas como sendo o Evangelho ou a vontade de Deus para os homens. Antes, a sua vontade é que todos se arrependam, creiam nele, e crendo nele, tenham a confirmação do perdão de seus pecados e, glória a Deus, a garantia da vida eterna. Paulo está dizendo, gente, pode ser um dos apóstolos, pode ser até um anjo. Se vier aqui com estas falácias, não aceitem. Como estes que querem vos perturbar, dizendo que para a obtenção genuína da salvação é preciso também a prática da circuncisão judaica e também a guarda de dias, semanas, meses, anos. Não mais é preciso. Não mais é preciso. Olha o verso 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Em outras palavras, sabe o que Paulo aqui está indagando, irmãos? Colocando a pergunta no ar para os irmãos da Galácia, dizendo, eu estou aqui, gente, é para fazer a vontade de Deus ou dos homens? A gente está aqui é para apregoar aquilo que satisfaz o ego humano ou a vontade genuína do Senhor? A resposta é a vontade do Senhor. E assim devem ser todos os dispenseiros da graça de Deus, todos os ministros do Evangelho, a saber, todos os servos que foram chamados pelo nosso Deus, a pregoar a verdade. Pedro declarou isso, amados, quando questionado, está lá em Atos dos Apóstolos.
As autoridades o prenderam. E então, na iminência de colocá-los em liberdade, disseram: olha, nós vamos libertar vocês. Nós vamos livrar vocês. Mas não se fale mais nesse nome, a saber, o nome de Jesus. E aí a resposta de Pedro foi: importa agradar a Deus do que aos homens. Nós não podemos deixar de falar das verdades a que Deus tem nos dado. Importa, meus irmãos, nestes últimos dias, em nossos púlpitos, em nossas reuniões sagradas de adoração ao Criador, falarmos a vontade de Deus, isto é, a verdade. E não aquilo que simplesmente queremos receber ou ouvir para agradar o nosso coração. Não. O que deve predominar é a vontade do Senhor. Ou procuro agradar a homens? Continuando o verso 10. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Quem é servo de Cristo e está vocacionado para desenvolver, levar a palavra de Deus, estes têm uma grande responsabilidade e eles se colocam como servos, escravos da vontade de Jesus. Doa a quem doer. Receba quem quiser receber, irmãos. É servo de Jesus. É escravo de Jesus, os que foram chamados. E qual foi a ordem do Senhor Jesus para os seus? Se a gente for lá para Marcos, lá nos últimos capítulos, é dito: ide e pregai o quê? O Evangelho a toda criatura. É pregar o Evangelho. É pregar a graça revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor, e não artimanhas ou falácias de homens. É falar a verdade. Verso de número 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho, por mim anunciado, não é segundo o homem. Isto é, não é daqui da terra, não é da religião, não é dos parâmetros estabelecidos pelos homens, pelas autoridades religiosas, pelos anciãos, não! O Evangelho é proveniente lá do alto, é de Deus, revelado na pessoa de Jesus, porque eu, verso 12, não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Se a gente lê Atos dos Apóstolos, ali nos capítulos 7, 8 e 9, a gente vai ver um pouco da trajetória de Paulo. Ele não conhecia a fé cristã, a fé em Jesus, e ele então achava que era do agrado de Deus perseguir os cristãos. Portanto, ele os maltratava, os perseguia, os lançava nas prisões e consentia com a morte deles, como consentira com a morte do jovem Estevão, que era um evangelista cheio do Espírito Santo. Assim era o Paulo. Ele não queria agradar os crentes em Jesus, antes maltratá-los, e entendia com isso que estava agradando o Deus de Israel. Mas o interessante, que lá no capítulo 9 ainda de Atos, recebendo ele cartas para ir ao encontro destes crentes em Jesus, não para abençoá-los, mas para dar cabo deles, ele, amado, se depara com uma revelação gloriosa. Diz a Escritura que, estando ele no seu cavalo, bem como toda a sua comitiva, veio uma luz forte, intensa. Era o Senhor Jesus ao seu encontro. E eles então caíram de seus cavalos. E ele só ouviu a voz que lhe dizia ao coração: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E ele então questiona, pergunta: mas quem és tu, Senhor? E Jesus diz: sou eu, Cristo, Jesus, a quem tu persegues. Sou eu. Ali ele foi impactado, irmãos. A partir daquele dia, a sua vida foi mudada, transformada, porque Jesus sabe convencer o pecador. Ele foi convencido, trabalhado pela graça de Deus. E mais adiante a gente vê o Paulo cheio desta graça, levando o evangelho genuíno. É por isso que ele diz: eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas da própria revelação de Jesus. Este é o evangelho legítimo, meus irmãos. Cristo em nós. E aqui ele diz no verso 14: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Tudo que ele aprendera, amados, conforme o judaísmo, ele era zeloso, dedicado, esforçado. Ele era alguém que de fato aplicava o coração nestas ordenanças diversas. Mas tudo isso, quando ele recebe Jesus, ele vai entender que não é nada. O sublime, o glorioso, o poderoso, o maior, o melhor é Jesus. É Jesus. Diz aqui o verso 15: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, o presente de Deus, o presente imerecido, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, isso é, sem qualquer impedimento, sem diabo, sem adversários ou qualquer situação que possa vir a fim de nos barrar. Não consultei carne e sangue, eu não consultei homens, eu não consultei as pessoas, eu não consultei a religião, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E aí, se vocês continuarem lendo, vocês vão ver toda esta trajetória do apóstolo Paulo, que, vocacionado por este Deus, na revelação maior que é Jesus, ele não conseguia ficar parado, irmãos. E não dava para mentir, não dava para enganar, para ludibriar, para dizer: gente, ó, o evangelho é isso, mas também aquilo outro. O evangelho é isso, mas tem uns acréscimos aqui, olha, façam isso também. Não dava. Ele tinha que ser coerente com esta graça, porque o impacto que veio ao seu coração, o poder de Jesus, o poder do Espírito Santo, era maior do que tudo em sua vida. E ele, sem detença, sem impedimento, sem qualquer coisa contrária, ele foi nesta grande empreitada dos céus. Assim como nós, nestes dias, devemos também fazê-lo, meus irmãos, de todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, com todas as nossas forças, servir ao Senhor Jesus. E neste serviço, dentro de casa, no trabalho, no passeio, na igreja, onde quer que estejamos, estaremos testemunhando Jesus. Este amor maior, a graça do nosso Deus na pessoa do Filho. O que é o evangelho verdadeiro, meus irmãos? Abre comigo em Romanos, capítulo de número 3, a partir do verso 9. Encontraram? Diz-nos a Escritura, Paulo aos Romanos, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Aqui inclui a todos, irmãos. Seja judeu,
nascido em Israel, seja grego, seja de qualquer nacionalidade, de qualquer país, todos estão debaixo do pecado. Verso 10. Aí ele vai recitar algo que está no Antigo Testamento. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Diga comigo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 12. Todos, vou repetir, todos, de todas as nações, se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Não há bem nenhum em nós, irmãos. De nós mesmos estamos perdidos. Essa é a situação do ser humano. Esta é a situação da terra. Em todas as épocas. Em todas as épocas, o homem por si só, ele está perdido, porque Jeremias 17, a partir do verso 8, vai dizer que enganoso é o coração do homem, da mulher, do ser humano, e desesperadamente o quê? Corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus conhece. Só Deus. E aqui diz, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha aqui as características destes, a saber, os seres humanos. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem. Verdade? Engano, veneno de víbora está nos seus lábios. É por isso que João dizia, raça de cobras. Lembra-se da pregação de João Batista? Raça de víboras, cobras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. O machado já está posto à raiz. A árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Assim João apregoava, falando essas verdades de Deus. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o Evangelho, viu, irmãos? O que é o Evangelho? Os homens urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Verso 14. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Somos nós, meus irmãos, são os seres humanos. São os seus pés velozes para fazer o que agrada a Deus, é isso, meus amados? Para derramar sangue nos seus caminhos. Há tudo de bom, é isso? A destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Desde que o Adão pecou, isso aqui passou para todos os seres humanos. É o pecado adâmico ou o pecado original. Todos nessa situação, debaixo de pecado, meus irmãos. Como então ter o perdão diante de tudo isso aqui que é desastroso, perverso? Como ter o perdão? Como ter acesso àquele que é santo, santo, santo? Assim declaram os anjos. Como ter intimidade com Ele, que é perfeito em tudo? Como ter direito à vida eterna dentro dessas classificações aqui, desastrosas, tenebrosas, perversas? Como? É aí que está o poder do Evangelho. E Paulo dissera aqui também, Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê, tanto do judeu como também do grego, ou de outros povos, nações diversas. Eu não me envergonho. Sabe o que é o Evangelho? Mateus 20, 28... Jesus disse, o Filho do Homem
não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio por obra do Espírito Santo. A mulher chamada Maria pôde concebê-lo, pôde gerá-lo, e no devido tempo ele nasceu, e ele se desenvolveu, cresceu, cheio de graça diante dos homens. Aos 30 anos começou o seu ministério de graça, milagres, maravilhas e sobretudo salvação, porque aos 33 especificamente, ele foi para a cruz, e lá ele morreu a nossa morte. De modo que ele disse: todo que crê em mim tem a vida eterna. Isso é o Evangelho. Todo mundo perdido. Mas o Senhor Deus enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho. Volta para Gálatas, capítulo de número 1. Por isso que no início aqui o Paulo vai dizer, o verso 3 e o 4... graça a vós outros e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Que mundo perverso é esse? Volto, Romanos 3, a partir do 9. Só perversidades. Era isso que Paulo pregava. E é isso que Paulo está trazendo à memória aqui dos crentes de Gálatas, ou da Galácia. Meus irmãos, o que está acontecendo? Eu estou admirado, vocês estão passando da graça em Cristo para outro evangelho. Que negócio é esse, gente? Olha, se qualquer um de nós pregar diferente do que já demos para vocês, Cristo Jesus nosso Senhor, se alguém pregar diferente, ou mesmo um anjo vindo de lá dizer isto, que é verdade, não aceitem, considerem como condenados eternamente. Não são de Deus, não são verdadeiros, são dispenseiros do mal. Vigiemos, pois, nos nossos dias, meus amados, porque os mentirosos, eles fazem o que está aqui na carta de Pedro. Vamos para a carta de Pedro. Abre aí rapidamente, segunda carta, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Onde estão esses mestres, meus irmãos? Diga comigo, nos púlpitos diversos das religiões. Haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, isso é, de forma mentirosa, enganosa, heresias destruidoras, isto é, sistemas, mensagens, práticas que não têm o aval do Evangelho de Cristo. Tudo aquilo que é pernicioso, irmãos. Ele diz, olha, haverão falsos mestres que se introduzirão no meio de vós, com heresias destruidoras, até ao ponto de fazerem o quê? Renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Eles renegam o evangelho verdadeiro, a saber, Jesus. Eles renegam a verdade, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Agora olha o que espanta a gente, irmãos, verso 2. E muitos, diga comigo, e? Mais uma vez, e? Não são poucos, viu? Lembra-se das palavras do Senhor Jesus? Quantas portas existem? 2. Uma é larga, a outra é o quê? Ele disse que na estreita vai entrar muita gente? Pouca gente. E essa leva para a vida eterna. Agora na larga, ele diz que entra o quê? Muitos. Mas o destino dessa porta larga qual que é? A perdição eterna.
E está em concordância aqui com o que Pedro está escrevendo, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, desses falsos mestres, dessa gente mentirosa, dessa gente profana, promíscua, que mercadeja a palavra de Deus, que não prega o evangelho verdadeiro, mas coisas de homens, com o intuito de satisfazer o ego humano, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Por que tem muita gente blasfemando da fé cristã, irmãos? Porque tem muita gente falando mal da fé cristã. Por quê? Por causa desses maldosos, perversos, pecaminosos, que em nome de Deus pregam uma série de mentiras. Por causa desses. Também, verso 3, movidos por avareza. O que é avareza, meus amados? É o amor ao materialismo, ao dinheiro, às coisas dessa terra. O Deus destes está aqui na terra. Já o Deus de Israel, o Deus da igreja de nosso Senhor Jesus, está no céu, meus irmãos. Ele está nas alturas, na glória e no coração de todo aquele que de verdade crê nele. Mas o Deus dos mentirosos está nas coisas da terra. E eles preparam o povo então para quê? Para a terra. Vamos estabelecer métodos para que as pessoas cresçam, se desenvolvam, sejam melhores, felizes, agraciadas, nesse sentido, naquele outro. Não é isso que está acontecendo na maioria dos púlpitos, irmãos. E com isso substituem a velha mensagem, a mensagem da cruz. Ah, meus queridos, os verdadeiros ficam com a velha, a mensagem da cruz, e na verdade ela não é velha, ela sempre será atual, porque sempre convencerá o pecador a quem Deus chama. Também movidos por essa avareza, esses falsos mestres farão, olha irmãos, comércio de vós. O que eles fazem com o povo, irmãos? Que se achega, que se agrega, que vem até eles. Eles fazem comércio. E infelizmente a maioria cai, irmãos. A maioria recebe tudo isso como verdade. Misericórdia, meu Deus. Eles fazem comércio do povo com palavras fictícias. Fictícias, tudo é mentira, irmãos, tudo é mentira. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pedro aqui, cheio do Espírito Santo, está falando essa verdade, amém, irmãos? Deixa eles. Eles vão se ver com quem, amados? Com Deus, nosso Senhor. Quando Jesus voltar, diz-nos o Apocalipse, lá no capítulo de número 19, irmãos, ele vai vir como reto juiz, que julga e peleja com justiça. E ele mesmo diz lá a escritura na linguagem apocalíptica, ele vai vir como aquele que pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele vai acertar as contas com todo mundo. E os falsos mestres, obviamente, cairão diante desta gloriosa revelação que é o Senhor Deus. Eles se frustrarão, serão decepcionados, irmãos, porque a mentira a longo tempo não tarda, irmãos, não tarda, o Senhor vem e a destruição deles não dorme. Afinal, Deus é onisciente, é ou não é? Deus conhece todas as coisas, sim ou não? Se alguém subir na mais alta montanha, lá está o Senhor? Se alguém descer no mais profundo dos abismos, lá está o Senhor? Se a gente for, sabe, irmãos, para bem distante, lá nos mares, lá nos oceanos, naqueles lugares longínquos, distantes, lá está o Senhor também? Se o homem for lá na Lua, for nas galáxias, se isso for possível, e ele chegar lá, lá está o Senhor, sim ou não? Ninguém se esconde de Deus. Ninguém. Deus está vendo tudo. Tudo está registrado diante do Todo-Poderoso, tudo.
Mas vejam vocês aí como são os falsos. Continuemos no verdadeiro, amém? Quem é o verdadeiro pastor? Diga Jesus. Cristo veio a nós. Colossenses 1:13. Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos libertou, amados, nos libertou. Estou satisfeito. Vocês estão satisfeitos? Estamos movidos por graça, sim ou não, amados? Porque cremos em Jesus. A gente foi impactado de tal maneira que a gente está feliz, a gente está regozijante. Mesmo que hajam lutas, adversidades, problemas aqui no cotidiano, lá dentro da gente há uma paz. Porque tem uma certeza lá, e essa certeza é: Jesus nos salvou. A obra dele é suficiente. A obra dele é perfeita. E ele nos garante o céu, a eternidade. Quando tudo aqui acabar, quando tudo aqui passar, a gente vai para os seus braços. Quem tem essa certeza dentro de si? Todos aqueles que creem de verdade em Jesus. Se você está entendendo isso, então viva isso intensamente, para a glória de Deus. Fiquem em pé, meus irmãos. Vamos orar.